Oi, pessoal! Então vamos continuar falando um pouco mais sobre as características genéticas. A gente estava falando sobre o conceito de herdabilidade, que é uma estimativa estatística de quanto um gene específico vai contribuir para um determinado traço que a pessoa tende a apresentar. Nos estudos da família, então, em relação a esse sujeito com a família dele, se observar que esse traço está próximo ao traço dos familiares, vai perceber que isso tem a ver com característica genética. Também é importante observar o ambiente e as formas que essa população de seres humanos está se adaptando a esse ambiente específico. Então, todos nós somos seres humanos, né, e fazemos parte da mesma condição. Porém, tem algumas características que vão influenciar a adaptação melhor ao ambiente que a gente vai fazer parte. Então, se você for observar, tem algumas características físicas que, ao longo da evolução dos seres humanos, foram se acentuando ou foram se modificando para que essa população pudesse sobreviver a essa condição específica. Sobretudo, condição, por exemplo, de temperatura alta, condição, por exemplo, de altitude, condição de temperaturas baixas. Então, essas condições de ambientes mais claros, mais escuros, isso foi influenciando na nossa altura, na nossa forma de armazenar gordura, na forma de você desenvolver a sua capacidade respiratória, no tom da pele, no tom dos olhos. Então, tudo isso foi influenciando para que a gente pudesse se adaptar. Então, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa de algum lugar alto, de algum lugar cujo ar é rarefeito, de algum lugar que é seco, a tendência é que essa população seja uma população mais baixa, uma população que vai ter uma maior resistência para esse ar rarefeito. Então, a diferença, por exemplo, de uma população que vive nos Andes para uma população que vive na Antártica, por exemplo, né? Que agora, se a gente for pensar na Antártica, tem só os pesquisadores que estão lá super bem encapotados e tal. Mas os esquimós, por exemplo, né? Então, a diferença dessa população que vive nos Andes para a população que vive como os esquimós. Então, isso tem a ver com a forma como o corpo vai se adaptando e evolutivamente vai criando condições para que esse ambiente possa não ser tão mortífero e que essa população consiga se adaptar a esse ambiente. Um exemplo disso, se a gente for ver corridas de resistência, maratonas, porque grande parte dos que ganham as maratonas são quenianos, etíopes, porque são pessoas que estão adaptadas a uma condição de ar rarefeito, de ambiente seco e de altitude. Então, a tendência é que algo que seja exercícios de resistência seja muito mais fácil deles realizarem essas tarefas. Então, isso vai influenciar na forma como os indivíduos vão se adaptar ao ambiente. Para a gente observar a diferença, né, entre o que é genético e o que é fenotípico, então o que é genético, ou seja, que a gente carrega da nossa família e que nasce com a gente, e o que é fenotípico, ou seja, o ambiente vai ajudando a gente a moldar, a gente pode olhar, por exemplo, os estudos de adoção. E aí, nos estudos de adoção, a gente consegue observar que tem algumas características que a criança vai trazer dos pais biológicos, e às vezes a gente observa a criança depois de um tempo de convivência com aqueles pais, e você às vezes pensa que aquela criança é filha biológica daqueles pais. E aí, isso por quê? Porque a criança vai ganhando os trejeitos na convivência, a criança ela vai ganhando as mínimas condições, né, de personalidade, de formação de personalidade, mínimas formas de se comportar, a forma de olhar, a forma de respirar, né, de puxar o ar, de ficar bravo. Então, essas condições e até a forma assim de adaptação, de convivência,
tudo isso vai influenciando para que essa criança vá ganhando aqueles traços, aquelas características. Então ela vai se adaptando àquele ambiente, e isso são as características fenotípicas, que muitas vezes ficam até parecidas com as características dos pais não biológicos. Então esse é um exemplo bem claro sobre a influência fenotípica e sobre a característica genética que o sujeito já carrega com ele. Então é importante a gente levar isso em consideração. Então sempre que a gente for levar em conta, né, o desenvolvimento de alguém e aquilo que a gente já abordou quando a gente falou do desenvolvimento psicossocial, quando a gente for pensar sobre uma criança está se desenvolvendo adequadamente àquele ambiente, ele tá porque ele tem esses traços que permitem isso, ou porque o ambiente está fortalecendo. A gente já vai discutir melhor sobre isso, mas é bom a gente levar em consideração que existem esses dois aspectos para serem considerados. Sendo assim, pessoal, uma questão super importante que se coloca é que a gente, como psicólogo do desenvolvimento, a gente não deve fazer uma comparação entre culturas ou entre crianças se algo é melhor ou pior. Então, quando um psicólogo vai estudar uma determinada cultura, ou uma criança numa determinada cultura, pais vivendo dentro daquela determinada cultura, o psicólogo ele não vai observar propriamente se é pior ou melhor, mas sim como aqueles sujeitos vão viver, como aqueles sujeitos estão vivendo. Então, essa pergunta de melhor ou pior deve ser abolida para ser substituída por uma pergunta de como é esse desenvolvimento, que é isso que vai interessar para que a gente possa observar o que é do sujeito e o que é do ambiente. Não existe um desenvolvimento melhor ou pior, mas sim diferente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Até daqui a pouco.